Oi, turma. Tô aqui de novo com outra atividade, é a atividade 5.2, que também está lá no slide da nossa aula 4. E essa atividade ela pede para que a gente escreva um algoritmo em Portugal que receberá um número inteiro e que deve informar se esse número inteiro ele é par ou ímpar. É uma coisa simples também, beleza? E para resolver esse problema a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na outra atividade, que é como é que eu resolveria esse problema em um ambiente não computacional. Vamos pensar sobre isso primeiro, tá bem? Quando eu falo que um número é par, eu estou falando sobre a capacidade que ele tem de formar pares, beleza? Formar casais, entre aspas. Vou fazer uma analogia. Vamos supor que eu tenha lá estou formando uma quadrilha e eu tenho 10 crianças. E eu preciso formar pares entre essas crianças. Eu sei que com 10 crianças eu consigo formar 5 pares e nenhuma criança vai ficar isolada. Beleza? Já se eu tiver 11 crianças, eu não consigo formar pares com todas essas crianças. Eu vou formar ali 5 pares e vai sobrar sempre uma criança. Tranquilo? Então, a definição que eu tenho é que para que um número seja par, o resto da divisão desse número por 2 precisa ser zero. Por exemplo, o 10. Se eu pegar 10 e dividir por 2, vai dar 5 e eu tenho o resto zero. Se eu pegar 11 e dividir por 2, eu tenho o resultado de 5 e o resto 1. Tranquilo? Por isso que 11 ele é ímpar. Ele não consegue formar todos os pares. Isso, é claro, eu estou falando dentro do universo dos números inteiros, beleza? Para finalizar, já entendemos isso aí. Vamos agora começar a escrever o nosso código. E guarda essa informação aí dessa interpretação que a gente fez de como identificar se o número é par ou ímpar, porque a gente vai usar isso no instante. Primeira coisa, vou declarar as variáveis que eu já identifiquei que eu vou precisar utilizar. E, pelo visto aqui, a única variável que eu vou precisar utilizar é uma variável para armazenar o número inteiro que o usuário vai me informar. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma variável chamada valor. Essa variável vai ser do tipo inteiro. A própria questão já falou isso. E agora vamos iniciar aqui nossa cadeia de comandos. Vamos fazer aquele processo de solicitar a informação para o usuário. E para isso a gente vai utilizar aquelas instruções primitivas de entrada e saída de dados. Qual que é a instrução de entrada de dados? O leia, né? Que vai aguardar o usuário informar um valor e vai armazenar esse valor dentro de alguma variável. E qual que é a instrução de saída de dados? É o escreva, que ele vai exibir alguma informação para o meu usuário. Então eu vou chegar aqui e vou utilizar o escreva. E eu quero que seja exibido o seguinte texto. Informe o número. E eu vou usar o leia, dizendo para ele armazenar o número que foi informado dentro da variável valor. Tranquilo até aqui, né? Agora a gente vai utilizar uma estrutura condicional composta para poder identificar se esse número é par ou ímpar, beleza? Lembra o que é a estrutura condicional composta? A sintaxe dela é a seguinte. Se, aí eu vou informar aqui dentro do parêntese qual que é a condição que eu quero que seja analisada. Então, se não, fim se, beleza? Então aqui dentro do parêntese eu vou ter a condição que vai ser analisada. Se essa condição for verdadeira, entre o então e o se não, eu vou escrever a cadeia de comandos que eu quero que seja executada. Se essa sentença for falsa, aí ele vai ignorar essa primeira parte que está entre o então e o se não, e ele vai executar somente a cadeia de comando que está entre o se não e o fim se. Beleza? E qual que é a análise que eu quero que ele faça? É simples. Eu quero que ele verifique se o resto da divisão de valor por 2 é igual a zero. E como é que eu faço isso? Valor percent 2 igual a zero. Esse percent aqui significa resto da divisão.
Então, quando eu falo valor %2, o meu sistema está interpretando que qual que é o resto da divisão de valor por 2. Se esse resto da divisão de valor por 2 for igual a 0, então eu quero que ele escreva o seguinte: o número informado é par. Tranquilo? Mas se o resto dessa divisão não for 0, eu quero que ele escreva o número informado é ímpar. Tranquilo? Vou executar aqui para a gente ver. Primeiro eu vou informar um número par, que é o número 10. E ele vai me dizer, o número informado é par. Agora eu vou executar novamente. E vou informar o número 11. O número informado é ímpar. Beleza? E para finalizar, eu vou executar passo a passo para a gente poder ver as linhas de código sendo lidas pelo meu programinha. Vamos lá. Aqui em azulzinho é onde está lendo, né? Vamos lá. Declarou as variáveis. Foi para o início do código. Escreva. Informe o número. Ele escreveu. Leia. Valor. Aí agora ele vai ler. Vou digitar aqui 25. Vou apertar Enter. Ele veio para a linha 14. Se valor %2 igual a 0, então o resto da divisão de 25 por 2 é quanto? Vai ser 12, né? E vai sobrar 1. Então, o correto é que o meu código ignore a linha 15 e vá direto para o senão. E escreva que o número informado é ímpar. E é exatamente isso que ele faz. Como a sentença não está sendo verdadeira, ele pula direto para o senão. Informa o texto e finaliza. Aí só para finalizar, vou fazer a mesma coisa com o número par. Informe o número. Vou botar 30. Né? Ele vai verificar. O resto da divisão de 30 por 2 é 0, né? Porque 30 por 2 vai dar 15 e não vai sobrar nada. Então ele vai executar a linha 15 e vai ignorar todo o restante. E vai partir direto para o fim si. Executou a linha 15. Pronto. Meu código fez exatamente o que eu queria. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês.